Bom dia, senhor presidente, deputadas, deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, venho dizer nesta manhã que estou com vergonha, com muita vergonha do governador do estado do Maranhão. Governador que fala uma coisa no dia, 2 dias depois, diz o que disse. Eu já falei nessa tribuna que o governador Flávio Dino fala, nós não podemos escrever, deputado Adriano. O que ele fala não se escreve. Ali, daquela tribuna, ele falou que ia tratar todos os prefeitos de forma igual, que todos os deputados seriam tratados de forma igual, e o que nós vemos não é isso. Da mesma forma, com relação às prefeituras, como acabei de falar, e com relação à BR-135. BR-135, Campo de Perizes, da qual o governador Flávio Dino não gosta da BR. Para vocês terem uma ideia, o governador Flávio Dino foi contra a emenda de bancada. A emenda de bancada federal para a duplicação da BR-135, o governador Flávio Dino foi contrário. Depois da morte da bailarina Ana Duarte, só ficou provado mais uma vez que o governador Flávio Dino é inoperante, que o governador Flávio Dino não tem prestígio com o governo federal, uma vez que tem que entrar na justiça contra o DENIT, não mais na justiça para fazer, como havia dito antes, mas entrar na justiça para que o DENIT execute pelo menos um tapa-buraco na BR-135. Isso mostra a falta de prestígio do governador Flávio Dino junto ao governo federal. Eu não tenho prestígio junto ao governo estadual. Sou deputado de oposição, tive que buscar na justiça o direito às minhas emendas. Mas o governador Flávio Dino, que faz toda essa pataquada defendendo a presidenta Dilma Rousseff, e em contrapartida tem esse tratamento do governo federal. Mas sabe por quê? Deputado Hélito, a única BR que o deputado Flávio Dino gosta é a BR Construções. Essa eu sei que ele gosta, que trabalha no Detran, que nunca soube o que é licitação e que foi criada só para trabalhar no Detran. Mas o governador Flávio Dino, deputado Roberto Costa, adora jogar para a mídia. Vez por outra, pega o carro e vai até a praia, só para bater uma foto. Bate a foto de calção de banho e volta para o palácio. Eu queria ver o governador Flávio Dino, ao invés de pegar o carro e ir na praia para bater a foto, que ele pegasse o carro e fosse lá em Miranda. Pegasse o carro aqui e disse, para quer saber, eu vou lá em Miranda, ver como é que é esse Campo de Perizes, como é a estrada, que ele já está há quase 1 ano e meio à frente do governo estadual e nunca mais soube o que é andar de carro. Diferentemente do que pregou durante as eleições, depois que foi eleito, quando bateu selfie dentro de avião de carreira, dizendo que ia economizar não sei quantos milhões dos cofres públicos, e não ter mais jato nem helicóptero para andar como era na gestão anterior. É um falastrão. Hoje é contrato em cima de contrato de empresas aéreas. Não sabe mais o que é andar por uma BR, o que é andar por uma MA. Ele pode andar, pegar a MA aqui, na Forquilha e ir até São José de Ribamar. Ele vê a situação. Ou então vá lá pelo lado de Passo do Lumiar e veja a situação daquela MA também, que leva São Luís a Passo do Lumiar. Mas não. O governador Flávio Dino partiu para uma vertente de defender o governo federal e esquecer o governo estadual. E vertente essa que nós temos que respeitar. E respeito dele defender
o governo federal, deputado Levi. Tudo bem, mas nós não podemos ser extremistas. O governador Flávio Dino se porta não como um muçulmano, para citar como exemplo, mas como um muçulmano do Estado Islâmico, como um talibã, um extremista. Quem não é, deputado Adriano, quem não é a favor da presidenta Dilma, não presta, é golpista, é fascista. Isso ele fala, deputado Otelino, é dos próprios aliados. Quando ele fala que todo mundo é golpista, ele está falando do seu vice-governador. Ele está falando, que eu não preciso citar nome, de vários secretários de Estado, de vários deputados federais que o ajudaram, deputado Rogério Cafeteira. Governador Flávio Dino, será que o doutor Miguel Reale Júnior, que creio eu que Vossa Excelência, enquanto estava nos bancos da Universidade Federal do Estado do Maranhão, eu vou pedir permissão para usar o tempo da liderança também do partido, deputado Otelino. Miguel Reale Júnior, creio eu que o governador Flávio Dino, enquanto estava na UFMA, estudou pelos livros, deputado Souza Neto, do doutor Miguel Reale Júnior. Aqui o deputado Bira também, creio eu, que estudou e leu livros de doutor Miguel Reale Júnior. O próprio Hélio Bicudo, nos seus quase 90 anos de idade, fundador do Partido dos Trabalhadores, iriam rasgar a sua biografia se não achasse que ali tivesse alguma motivação para o impeachment. Mas não. Para o governador Flávio Dino são golpistas, pessoas que não pensam como ele. Age como Hitler agiu na Alemanha, quando exterminou os judeus, deputado Antônio Pereira, quando achava que a raça pura teria que ser aqueles que o seguiam. E assim age o governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino não pode agir como um militante, ele tem que agir como governador. Ele é governador do Estado do Maranhão, deputado Marco Aurélio. Ele é governador de quem votou e de quem não votou nele. Ele é governador de quem é do PSDB. Ele é governador do PV. Ele é governador do PMDB. Ele é o governador do Estado do Maranhão. Ele não pode agir como um militante e estar em rede social batendo boca, dizendo que é golpista e que é fascista. O governador Flávio Dino, tem hora que eu penso que é brincadeira. Eu disse, rapaz, ele chegou ao ridículo. Eu acho que ele perdeu o senso, perdeu a noção. Ele foi para uma vertente que hoje não tem mais volta e perdeu o senso da responsabilidade. O governador Flávio Dino chegar na Páscoa, todos os trabalhadores perdendo empregos, nome indo para o Serasa por conta de IPVA, que ele botou mais de 50 mil maranhenses hoje no Serasa por conta de atraso do IPVA, e quem não paga o IPVA não é porque não quer, é porque não pode, porque deu prioridade para a matrícula do filho. Mas o governador Flávio Dino chega na Páscoa e a mensagem de Natal é comparar a presidenta Dilma com Jesus Cristo. Deus o perdoe. Aí agora vem a OAB ontem. 26 seccionais do país, apenas uma foi contrária. Tantos presidentes de ordem, tantos conselheiros federais, deputada Graça Paz. E foram lá e protocolaram também um pedido de impeachment para a presidenta Dilma. Mais uma vez o governador diz que são golpistas. Nunca vi um apelido mais certo do que este de professor de Deus. Realmente, ele sabe tudo, ele sabe mais que todos, sabe mais do que o ministro Gilmar Mendes, do que a Carmen Lúcia, do que o ministro Celso de Mello, do que os ex-ministros Eros Grau, ex-ministro Carlos Veloso, Aires Brito, todos falando que não existe golpe. Como existe golpe com algo que é previsto na Constituição? Como existe golpe por algo que se vai cumprir a lei? O grande problema do PT hoje é que ele não tem mais aliados na Câmara Federal. Hoje são cerca de 125 deputados só que estão na base governista. Eles não conseguem mais aprovar uma emenda constitucional, eles não conseguem mais ter a manutenção de um veto, eles não conseguem mais aprovar um projeto de lei. Essa é a grande situação.
Quando a OAB vai lá e enxerga na nomeação do presidente Lula para ser ministro em desvio de função nesta nomeação, que seria para lhe dar foro privilegiado, quando a OAB vê que houve incentivos fiscais de forma errada à FIFA durante a Copa do Mundo de 2014, quando tem aquelas conversas da presidenta Dilma com o presidente Lula, quando cita ministros de cortes superiores para tentar atrapalhar o processo legal da Operação Lava Jato, a OAB está ali guardiã da Constituição e busca justiça. Quem vai dizer se pode ou se não pode, se vai ter impeachment ou não, são os deputados federais, são os senadores. O governador Flávio Dino não pode taxar todos de golpistas. E o que me chama a atenção, deputado Antônio Pereira, há mais de 2 anos atrás, quando o Alberto Youssef foi preso aqui em um hotel em nossa capital, o governador Flávio Dino, à época, ainda na Embratur, falou, deputado Otelino, e falou muito bem do doutor Sérgio Moro. Quando surgiu Constran, quando surgiu precatório, nome de Roseana, ele enalteceu o trabalho do doutor Sérgio Moro. Agora, já mudou totalmente o discurso. Doutor Sérgio Moro age por política. O juiz Sérgio Moro está extrapolando suas atribuições. Por isso que o atual presidente da AJUF deu uma regulada no governador, que poderia ficar sem essa. O governador Flávio Dino hoje é uma grande decepção para todos esses magistrados federais que o tinham como colega, que foi presidente de classe, e que todos viam e enxergavam uma grande liderança que podia surgir no país. Mas a forma como ele vem tratando as pessoas, como ele sendo sempre o dono da razão, como ele sendo o sabe-tudo, vai afastando todos dele. E não sei até quando ele ainda vai continuar com a base de apoio que tem, porque da forma como ele trata os parlamentares aqui desta casa, que eu escuto relatos, da forma como ele trata os prefeitos, é a forma como o governador, como a presidenta Dilma o trata, com desdém. A forma como o governador Flávio Dino trata o povo do Maranhão é a forma como o governo federal trata o nosso Estado, sem ter o dedo do governo federal aqui em nosso Estado, com desdém. E mais uma vez, o sabe-tudo, eu nunca vi um apelido tão certo como professor de Deus.